pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês um dodecágono. Dodecágono regular, então ele é um polígono de 12 lados. Se ele é regular, significa que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também possuem a mesma medida. E para construir esse polígono, a gente vai construí-lo de modo que ele esteja inscrito em uma circunferência de raio 7,5 cm. Então, aqui eu vou dar para vocês uma estratégia, né? Uma possibilidade de construção. E aí, enfim, também tem outras opções, né? Então, aqui é sempre uma ideia. Para começar, então, eu vou fazer essa circunferência aí de raio 7,5. Já fiz o traçado auxiliar aqui do lado, vou transportar a medida 7,5. Vou usar aqui o centro da folha mais ou menos, centro da folha, de modo aí que a gente tenha um espaço para fazer essa construção. Perfeito. Tenho aqui, então, a nossa circunferência de raio 7,5. Para construir esse polígono aqui, eu vou usar uma estratégia bastante interessante. Eu vou iniciar construindo um hexágono regular, que a gente já sabe fazer, certo? Então, é sempre importante, para a gente poder pensar em construções que sejam complexas, a gente tentar reduzir ela a construções simples. E aí, ó, eu vou construir com vocês um hexágono regular e a gente vai pensar juntos. Como a partir de um hexágono regular, a gente constrói um dodecágono, tá? Eu, ó, peguei uma medida de 7,5 e a gente já sabe construir hexágono, certo? Se você não sabe, tem vídeo aqui sobre isso, mas basicamente tenho a circunferência, peguei o raio da circunferência e vou aqui fazer 6 marcações, né? Essas 6 marcações que eu fiz, ó, elas vão fazer parte aí dos lados do nosso polígono, né? Do nosso hexágono. Então, aqui, ó... Ih, eu perdi onde eu marquei. Calma aí. Pronto, aqui. Todos esses traçados que eu fiz, eles são vértices do nosso hexágono regular. Então, se eu traçar aqui todos esses segmentos, tá? E aí eu não preciso traçar. Eu vou traçar bem claro para que vocês compreendam melhor aí o processo de análise da construção. Mas ele não é necessário, tá? Quando você for construir direto. Por isso que eu vou fazer aqui, ó, bem clarinho. Os lados para que a gente consiga enxergar. Se eu pedisse para você aí, então, ou seu professor, né? Só a construção do hexágono regular seria só isso. Hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio aí 7,5. Então, perceba que é uma construção aí que ela é bastante simples, né? Certo? Deixa eu só refazer aqui, porque não foi exatamente no ponto, né? Então, às vezes eu não consigo enxergar direito, por causa da minha posição de lado. Posição lateral é meio ruim para construir, né? Beleza. Então, tenho aqui o nosso hexágono regular. Só que eu não quero um hexágono, eu quero um dodecágono, que vai ser um polígono de 12 lados. Gente, vocês concordam comigo que os outros vértices, os vértices desse dodecágono vão estar nessa circunferência? Precisam estar, certo? Porque o polígono está inscrito na circunferência, ou seja, todos os vértices do polígono pertencem à circunferência, são pontos da circunferência. Eu vou ter aqui, por exemplo, um ponto que vai ser um vértice do nosso dodecágono. Vocês concordam comigo que se esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, e esse ponto de C, esse ponto A e C, se eles forem vértices do nosso dodecágono, eles precisam estar à mesma distância desse ponto? Então, essa medida precisa ser igual a essa. Por que precisa ser igual a essa? Porque todos os lados precisam ter a mesma medida, porque é um dodecágono regular. Então, eu sei necessariamente que esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, por exemplo, ele equidista de A e C, ele está à mesma distância de A e C, assim como esse ponto pertence à circunferência. E eu poderia analisar do mesmo modo, ó. Se eu tiver um vértice D aqui, vai ser a mesma coisa. Ele vai ter que equidistar de C e E, e também vai ter que pertencer à circunferência. E assim sucessivamente. Então, quando eu construir esse hexágono regular, eu estou assumindo aqui que esses pontos que eu marquei são vértices do nosso dodecágono. Não são vértices consecutivos, né? Porque os consecutivos formam um hexágono, mas eles vão fazer parte desse nosso dodecágono. E para eu encontrar aqui um outro vértice, o vértice B, por exemplo, que vai estar entre A e C, eu preciso determinar esse ponto, que equidista de A e C,
e pertence à circunferência. Qual que é a construção fundamental que a gente faz que determina todos os pontos que equidistam de dois pontos dados? Mediatriz, certo? Então, a gente precisa construir aqui a mediatriz de A e C. Então, eu vou pegar o meu compasso, abrir aqui na medida maior que a metade, determinar um traçado, determino outro, mesma coisa. E aí, eu tenho a mediatriz aqui. Vocês concordam comigo que eu não preciso da reta inteira? Eu só preciso aqui da intersecção. Então, eu alinhei aqui e vou marcar, olha, tava quase perfeito. E aqui, eu encontrei o ponto B. Então, eu já sei que AB e BC são lados no nosso dodecágono. Gente, eu poderia repetir esse processo para cá, ó. Para C, de novo, faz uma mediatriz, determina a intersecção. Mas se eu já tenho a medida do lado, vocês concordam comigo que eu posso simplesmente pegar o meu compasso de A até B e ir marcando aqui, ó. Marco aqui em C, encontrei outro ponto. Marco em E, encontrei outro ponto. Marco aqui, encontrei outro ponto. Marco aqui, encontrei outro ponto. E assim sucessivamente, ó. Até que eu já encontrei, ó, todos os vértices do nosso dodecágono regular. Troquei aqui a ordem, enfim, né? Então, aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Então, o L tá aqui, tudo bem? Todos esses são vértices do nosso dodecágono regular. E aí, para marcar esse polígono, vai ficar impreciso, tá? Porque eu vou usar a canetinha para que vocês visualizem melhor. Mas eu tenho aqui, então, ó, que o nosso dodecágono tá determinado. E olha só que interessante, eu simplesmente utilizei aí uma construção mais básica, que a gente já sabe fazer aí, né, que é a construção de um hexágono regular. E a partir desse polígono, eu fui lá e construí o nosso dodecágono regular. Gente, pensando nessa mesma estratégia, né, então qual outro polígono, de quantos lados eu conseguiria já encontrar direto a partir do dodecágono? Se você falou um polígono de 24 lados, aí que eu não sei o nome desse polígono, eu também consigo encontrá-lo. Como? Fazendo a mediatriz de BC, encontrando o ponto aqui no meio, vou ter o lado desse polígono de 24 lados, e no mesmo processo, eu vou lá e determino os outros vértices. E a partir do de 24, eu consigo encontrar um de 48. E a partir do 48, consigo encontrar o de 96. E aí, eu consigo encontrar o de 192, se eu não errei a conta. E aí, a gente consegue ir para isso infinitamente, né? Obviamente que manualmente a gente vai ter uma limitação de espaço, de precisão, né? Mas, assim, se eu tender ao infinito, em algum momento aqui, enfim, a gente vai determinando polígonos de várias quantidades de lado, né? Então, sempre multiplicando aí por 2 a quantidade de lados iniciais. Percebe que se eu te entrego, por exemplo, um octógono de 8 lados, você já consegue construir um de 16 lados. Consegue construir de 32. Então, enfim, a partir disso, a gente vai dimensionando aí, avançando o nosso projeto, o nosso processo de construção de polígonos regulares. Nesse caso, então, a solução desse problema seria B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Então, os vértices do polígono. E se eu te perguntasse, né, ou seu professor ou professora, dada essa circunferência, quantos dodecágonos são possíveis inscrever nessa circunferência? A gente consegue inscrever aí infinitos. Todos vão ser congruentes, mesmas medidas de lados e ângulos. Todavia, no entanto, eu poderia ter começado aqui com qualquer vértice, né? Eu decidi começar por aqui, por exemplo. Mas qualquer vértice que eu tivesse feito os traçados, me daria aqui um dodecágono numa posição distinta, logo, infinitas soluções. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado aí, um exercício interessante pra gente. Qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo, se inscreve no canal para dar aquela força. E não se esqueça sempre, bora construir?